Olá, meu nome é Luiz Henrique e eu sou discente do primeiro período de Biotecnologia da UFPB, do Bacharelado de Biotecnologia. Essa videoaula faz parte da disciplina de Química Geral do professor Luiz César Rodrigues. E hoje eu vou estar dando para vocês uma breve revisão sobre ácidos e bases, vou mostrar a teoria protônica de maneira mais aprofundada e falar da autoionização da água. Primeiramente, temos que falar sobre o que é um ácido e o que é uma base. O conhecimento sobre ácidos e bases é de uma importância tão fundamental porque é a nossa formação de conceitos em química e biologia, já que grande parte das reações que ocorrem no nosso organismo, que mantém a nossa homeostase, por exemplo, são as que mantêm o equilíbrio químico do nosso sangue. O tamponamento, o sistema tampão, manter pH em estômago para manter enzima em estado ótimo, manter o pH ácido no estômago, manter o pH básico no intestino, manter o pH neutro na boca para manter a amilase em estado ótimo. Então, gente, essas reações do nosso organismo são ácido-base. Os ácidos e as bases são muito importantes porque eles são utilizados, estão presentes em alimentos, em medicamentos, em materiais de limpeza, e muitos outros materiais utilizados no nosso dia a dia. As palavras ácido, base, neutro são usadas no nosso dia a dia para indicar as características de algum material. Quando a gente ouve dizer que uma fruta é mais ou menos ácida que a outra, ou que um tal sabão é neutro, a gente entende o que se quer dizer. Mas no ponto de vista da química, ser ácido, básico ou neutro não é uma atribuição de um determinado material. Uma determinada substância é considerada ácida ou básica de acordo com as possíveis reações ou interações que ela faz com outras substâncias. Apesar da gente ter um constante contato com ácidos e com bases no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não tem um claro entendimento sobre o assunto e a gente traz visões distorcidas se a gente for comparar com o que é cientificamente aceito. E isso acaba se tornando uma barreira, porque essas concepções tornam-se de uma forma diferente de entender os conceitos de química que são apresentados pelos livros e pelos professores. Primeiramente, vamos falar sobre as teorias. Desde muito antigamente, desde os primórdios da humanidade, existia essa observação de comportamentos ácidos e comportamentos básicos macroscópicos. Por exemplo, um ácido corrói e uma base forte também corrói. E pensando nisso, em 1887, há muito tempo atrás, um químico sueco, Svante Arrhenius, fez uma teoria de dissociação eletrolítica. E nessa teoria, um ácido é uma substância que vai produzir íons H+, e a base é aquela que vai produzir íons OH-, sempre no meio aquoso. Por exemplo, aqui está a reação do ácido clorídrico em meio aquoso, e aqui está a reação do hidróxido de sódio no meio aquoso. Observe que o ácido clorídrico ele vai liberar o íon, o H+, e o hidróxido de sódio ele vai liberar o OH-, a hidroxila. Também entram nesse conceito a parte da força do ácido. O que é um ácido forte e o que é um ácido base. Um ácido fraco, aliás. Um ácido forte é aquele que vai dissociar mais H+, e um ácido fraco é o que vai dissociar menos H+, quando vai estar no meio aquoso. E esse é o mesmo pensamento com compostos básicos. Porque uma base é muito forte e porque tem base que é mais fraca. Por exemplo, porque o vinagre é um ácido fraco e porque o ácido clorídrico ele é fortíssimo, altamente corrosivo. Então é isso. Temos a teoria protônica, que é muito importante, a teoria de Bronsted-Lowry, que foi em 1923 também, século passado. E quem fez essa teoria, a teoria do Bronsted-Lowry, foram três pessoas. O Lewis, dos Estados Unidos, o Lowry, que era britânico, e o Bronsted, que era dinamarquês, da Dinamarca. O último aí, o Bronsted, ele foi o que mais contribuiu para o desenvolvimento dessa teoria.
Nessa teoria, o ácido é um doador de prótons. Um próton ele pode ser entendido como um núcleo de hidrogênio, o íon H+. Porque o íon H+, ele perdeu um elétron. E como o hidrogênio ele só tem um elétron, então o íon H+ é considerado apenas um próton. Então, o ácido é a substância que doa um próton, e uma base é a substância que recebe um próton. Por exemplo, nessa reação de dupla troca entre o ácido clorídrico e a amônia, você pode ver que a amônia, por ela ter um caráter básico, ela pegou esse próton do HCl e deixou o Cl livre, o Cl- no ambiente. Essa teoria é muito importante. Essa reação de neutralização é uma transferência de prótons entre um ácido e uma base. Essa teoria ela permitiu o estudo em sistemas muito fortes, sistemas ácidos, por exemplo, o ácido sulfúrico como solvente em sistemas sólidos, e o desenvolvimento de indicadores para esses meios, estudos de catálise, ácido-base. E é também uma teoria bastante utilizada e atual. Fora novas teorias que a gente tem, visões diferentes, a teoria eletrônica de Lewis, que fala que na reação entre ácidos e bases existe troca de elétrons, troca de par de elétrons. Existe a teoria de Lux, de 1939, a teoria de Uzanovic, existe a teoria ionotrópica. Essa teoria do Lewis, a eletrônica, eu vou explicar em outro vídeo. Agora a gente vai falar sobre a autoionização da água. A água, você vê a água neutra e você pensa que ali não ocorre ionização, mas ocorre digamos assim, de maneira muito pequena. Uma molécula de água vai reagir com outra, essa vai se dissociar, vai perder o próton e vai formar um íon hidrônio e um íon hidroxila. Geralmente, essa concentração de hidrônio e essa concentração de hidroxila, ela vai ser igual na molécula inteira. Então, por isso, a água é neutra. E por isso, nem a água mesmo pura, ela não vai ser um simples emaranhado de molécula de H2O. Mesmo na água pura, existem equipamentos muito sensíveis que eles detectam uma quantidade muito pequena de condutividade elétrica. E se conduz eletricidade, quer dizer que existe ionização ali. Não de uma maneira muito significante, porém ela existe. De acordo com a teoria do Arrhenius, que eu falei antes, isso se deve por causa que existe íons envolvidos nessa autoionização da água. Ela mesma reage consigo mesma e se ioniza. É um exemplo de autoprotólise e que mostra a natureza anfótera da água. Você pode ver que ela está se comportando aqui como um liberador de íon, de H+, e de íon hidroxila. Então, foi muito importante saber que a água autoioniza, porque lá se deve à presença da possibilidade de haver uma condutividade elétrica, mesmo que muito pouca. E essa concentração aqui, ela vai depender de temperatura, vai depender de pressão. Dependendo da pressão do ambiente, essas concentrações vão aumentar, vão diminuir, vão se desigualar. Geralmente, nas condições padrão de temperatura e pressão, uns 25 graus Celsius, 298 Kelvin, essas quantidades elas vão ser iguais, a água vai ser constantemente neutra. Então, gente, é isso. Hoje eu mostrei conceitos básicos sobre o ácido e a base, falei sobre a importância, falei sobre algumas teorias e falei também sobre a autoionização da água. Então, é isso. Obrigado pela atenção.